Muito boa tarde. Está no ar mais um Amazônia Empreende. Empreender também é construir pontes entre oportunidades. E hoje, o nosso entrevistado, ele tem dedicado boa parte da sua vida nesse propósito, de fortalecer o comércio e a qualificação profissional no nosso estado. Estamos hoje com Sebastião Campos, um grande empreendedor, e hoje ele assume um papel muito importante dentro do estado do Pará, à frente da Federação do Comércio, presidindo a FEComércio. Hoje ele vai poder contar um pouco da sua trajetória de vida, como ele iniciou, como o empreendedorismo chegou na vida dele e à frente desse órgão tão importante que é a Federação do Comércio, quais os grandes desafios que ele tem enfrentado e como ele faz para vencer cada um deles. Sebastião Campos, presidente, muito obrigado por aceitar estar aqui conosco. A nossa audiência é brindada com a sua participação. Seja muito bem-vindo. Esteja à vontade aqui, tá? A casa é sua. A TV Livre lhe recebe com muito boas-vindas. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, Pedro. Fico muito honrado de poder estar aqui nesse podcast Amazônia Empreende. Perfeito. O meu boa tarde a todos os telespectadores da TV Livre. Estarei aqui procurando contribuir, dar as minhas dicas, as minhas informações acerca do que eu faço hoje na minha vida pessoal e profissional. Muito grato. Tá. Presidente, o nosso telespectador, o papel fundamental aqui do Amazônia Empreende é a gente passar para aquele que está nos escutando que empreender é possível, que ele pode mudar a realidade da vida dele e da família dele através do empreendedorismo, e escutar histórias como a sua, com certeza vai ser fonte de inspiração para cada um que estiver nos escutando. Mas antes da gente falar de tudo isso, eu gostaria que o senhor pudesse contar um pouco da vida do senhor, o senhor é natural do Ceará, correto? Sou nascido numa cidade no Ceará chamada Aurora. Aurora, no Ceará. Interior do Ceará. Nós somos conterrâneos, nós somos nordestinos, os dois. Vim para Fortaleza, a capital. Aí de lá fiquei até os 21 anos de idade. Aí depois fui morar em São Paulo, depois morei no Rio de Janeiro. E aí acabei vindo morar aqui em Belém, no norte, no Pará. O senhor foi morar em São Paulo para fazer faculdade, né? Eu estudei em Aurora, depois estudei em Juazeiro do Norte. Juazeiro do Norte, conheço. Depois fui estudar em Fortaleza. Depois me formei em administração de empresas em São Paulo, na Universidade Camilo Castelo Branco, e de repente fui trabalhar numa empresa de nome Sharp, S.A., Sharp do Brasil, e depois fui trabalhar na Tigre, Tubos e Conexões Tigre, onde passei 20 anos como empregado. Fui vendedor, chefe de vendas, supervisor de vendas, gerente de filial, gerente regional, sempre trabalhando, né, liderando a equipe de vendas. Que legal. Então, o senhor saiu ali do estado do Ceará, foi para São Paulo, se capacitou, né, fez a sua faculdade e teve essa oportunidade de trabalho, onde passou 20 anos trabalhando na empresa Tigre. Então, lá dentro o senhor pôde conhecer toda a linha de produção, como é que funcionava tudo. E ter uma habilitação, foi uma faculdade de comércio. Né? Que foi interessante, eu gosto até de contar isso. Eu acho que é importante para as pessoas que pretendem empreender, que estão nos vendo neste momento, que eu sempre, depois que terminei a faculdade, sempre tive uma vontade de ser um burocrata. Eu achava bonito andar de paletó e ser burocrata. Eu não imaginava que um dia fosse ser um vendedor. Uma vez me ofereceram uma candidatura a uma vaga numa empresa de auditoria. Engraçado que eu gostava daquilo, achava bonito. Me candidatei. Na entrevista, o entrevistador, depois que concluiu, disse bem assim: Sebastião, eu vou lhe dar um conselho. Você tem uma fluição muito boa, você se dirige muito bem às pessoas, você fala com muita fluência,
eu acho que posso dar um conselho. Eu acho que a melhor forma de você vencer na vida, não que você não seja um bom, Sim. não vai ser um bom auditor, mas era que você pudesse ser um vendedor, um homem de relações públicas. Eu saí dali, no momento, frustrado. Mas depois que eu saí, ele até me recomendou, amanhã se candidate, veja onde tem vaga para vendedor, para relações públicas. Eu me candidatei a uma vaga numa empresa para ser vendedor. Fui admitido naquele mesmo dia. Fui contratado e fui trabalhar naquele dia. Nunca mais deixei de ser outra coisa a não ser vendedor. Então, para os empreendedores, eles precisam entender que aquela pessoa que está dando algum conselho, que dá alguma dica, é uma luz. Deus abençoa a vida da gente. E veio aquela pessoa que me disse, olha, a melhor forma que você tem para crescer na vida é fazendo isso. E nunca mais deixei de ser vendedor, de liderar a equipe de vendas. A princípio era vendedor, aquele que carrega a pasta, e depois eu fui liderar a equipe de vendas. Maravilha. Eu fui ser supervisor, chefe de vendas. E dentro dessa trajetória profissional já do senhor, ao longo desses 20 anos, existe algum momento ali que o senhor considera como marcante dentro da sua trajetória, ainda como empregado? O que eu quero dizer com isso? Onde eu quero chegar? Que todos aqueles que já estiveram no local que o senhor já esteve, trabalhando como empregado, e depois o senhor passou a ser um empregador, qual foi aquele momento assim que o senhor identificou aquela vontade maior de querer algo maior? Qual foi aquele momento que o senhor considera aquela mudança de chave na sua mentalidade para que o senhor quisesse alçar algo maior na sua vida? Sair, não tem problema nenhum trabalhar como empregado, mas o senhor queria mais, e é bom que isso aconteça, correto? Então, o senhor tem algum momento que o senhor considera que teve essa virada na vida do senhor? Tem um momento e tem vários momentos. Os momentos em que eu tinha contato com os empresários. Conversava muito com eles e via aqueles empresários crescendo, aquela loja, e me dava uma vontade muito grande de sair daquela função de empregado e empreender. E aquelas pessoas que conversavam comigo me traziam muitas informações, me davam muitas orientações. E na primeira oportunidade que eu tive, fiz um acerto com a empresa que eu trabalhava como empregado. E fui ser empregador, e fui ser empreendedor. E olha como é interessante, a pessoa na vida tem que saber que ele sempre tem que levar a vida dele com muita correção, com muita honestidade, porque às vezes que eu precisei, como já empreendedor, fazer alguma coisa, ter alguma coisa, aspirar, ser em algum momento, aspirar a algum cargo, sempre eu tive na minha retaguarda aqueles empresários com quem eu conversava que davam ótimas referências sobre a minha pessoa. Olha que importante. Sim. Quer dizer, você só chega a um cargo, não é à toa, só chega se você fizer um trabalho passado que vale trazer frutos para o futuro. Então, as pessoas que me conheciam sempre davam ótimas referências sobre a minha pessoa, porque viam em mim uma pessoa que sempre trabalhou com muita correção, com muita honestidade. Então, isso foi muito importante. Eu senti o quanto é importante na vida da gente a gente ter uma vida profissional certa, perfeito, com regras corretas. Então, quando eu entrei como empreendedor, coisa que eu queria, né, foi aquele momento que eu tinha de entrar em contato com a empresa que eu trabalhava e dizer, olha, eu gostaria de fazer um acordo, um acerto aqui, porque a demissão em si ela é meio frustrante. Pedir demissão também parece que a pessoa está assim, deixando a vontade de ser aquilo que estava fazendo. É interessante que o empregado e o empregador cheguem a um acordo. Nós conseguimos, graças a Deus, chegar a esse acordo. Conseguimos sair bem, eu recebi uma boa indenização para que eu pudesse montar a minha empresa. Era uma empresa de representação comercial. Mas eu queria mesmo era ser o dono da loja, porque eu vivia visitando a loja, representante comercial, eu imaginava, mas eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz a vida toda.
fui representante comercial, mas pouco tempo. Aí sim, montei o meu estabelecimento, montei a minha loja de material de construção. Aí eu fui ser realmente um empreendedor. Maravilha. Olha que coisa interessante. Depois de empreendedor, eu passei a visitar, porque eu gostava sempre de estudar, de me qualificar, eu fui ser associado do Sindicato do Comércio e de Material de Construção. Isso já morando aqui em Belém, já casado, com a minha esposa. E eu, com a minha esposa atual, estou com ela já há 48 anos. Maravilha. E isso também é muito importante, porque você precisa ter uma família, um suporte na vida, para poder lhe ajudar no seu empreendimento. Muito bem. Continuando, eu montei a minha empresa e fui visitar o sindicato para aprender as reuniões e tal. No sindicato, fui convidado, depois de muitas reuniões que eu participei, convidado para ser diretor. Meu Deus, mas eu, a vida toda no balcão, a vida toda, mas tudo bem. Fui convidada, porque alguém imaginava que eu pudesse ser alguma coisa ou contribuir na área sindical. Fui ser diretor do Sindicato do Comércio e Material de Construção de Belém e Ananindeua. Passado um tempo, eu assumi a vice-presidência do sindicato. Passado o tempo, eu assumi a presidência do sindicato, porque nós tivemos a infelicidade de perder o nosso presidente, assumi a presidência. Meu Deus, um dia desse eu era vendedor, passei a ser presidente de uma entidade sindical. E é interessante, eu vou até falar agora, depois de presidente do sindicato, eu estava com um ano lá como presidente, e me disseram assim, olha, vai ter uma eleição para a presidência da Federação do Comércio. Aquilo chegando para mim, eu imaginando, meu Deus, o senhor está me mandando tanta coisa assim, mas é porque o senhor está me dando essa oportunidade, é porque o senhor acha que eu tenho a capacidade de assumir. Aí me candidatei à presidência da Federação do Comércio, que engloba todos os sindicatos, coordena, é vinculada a ela, os sindicatos dos estabelecimentos comerciais e de serviço do Estado do Pará. Me candidatei, acabaram me elegendo, me outorgaram esse título. Aí eu me mantive como presidente do Sindicato do Comércio e Material de Construção e simultaneamente, presidente da Federação do Comércio do Estado do Pará. Perfeito. Que estou até hoje. Já estou há 18 anos neste rumo sindical e há 12 como presidente da Federação do Comércio. É um sistema. Federação do Comércio, SESC, SENAC. Presidente, que bom. Deixa eu fazer uma construçãozinha aqui de uma linha do tempo, sobre tudo que o senhor falou. O senhor começou trabalhando lá na empresa como representante comercial e dentro da sua trajetória de 20 anos, o senhor teve várias referências. Eu sempre acho importante nós citarmos que é bom termos referências. E nesse tempo, durante esses 20 anos, o senhor deve ter buscado referências de empresários, o senhor tinha contato com vários empresários. Com certeza o senhor foi modelando alguns empresários que o senhor conhecia para chegar o momento que o senhor se tornou empreendedor e empresário, correto? Exatamente. Então, é muito importante que você que está nos escutando saiba que toda a trajetória de sucesso, como o nosso entrevistado e convidado hoje aqui, presidente Sebastião Campos, tem uma pavimentação a ser feita. Ele começou trabalhando atrás de um balcão, ele foi aprendendo, ele foi observando os passos que aquelas pessoas que já estavam lá naquele lugar onde ele queria chegar, quais os passos que eles deram para ele poder, então, depois ocupar uma cadeira, né, um local como empreendedor. Isso é muito importante ser dito, porque eu vejo que tem muitas pessoas que pulam etapas, né, e pular etapas não vai construir essa pavimentação bem feita, correto? Muito bem. Às vezes vi outros exemplos de outras pessoas que crescem muito rápido, às vezes o crescimento muito rápido, às vezes ele não é solidificado, né? E eu vejo também que eu consigo perceber nos grandes empreendedores de sucesso, sempre teve um momento de coragem mesmo. A pessoa empreendedora ele tem que ter coragem. Então, quando o senhor recebeu um convite para inicialmente ser... O senhor falou de cargo de direção, né? Direção, no primeiro sindicato. O senhor pensou, mas, poxa, eu nunca fiz isso, como é que vai ser isso?
Mas o senhor teve coragem de assumir esse desafio, não é verdade? Cheguei, Então, muitas vezes a gente se subestima, a gente acha que não tem a capacidade, e a maioria das vezes as pessoas enxergam na gente a capacidade que nem mesmo nós enxergamos. Então, eu acho que isso deveria ser mais explorado, cada um deve fazer um exame mesmo de valor e ver que tem sim capacidade de assumir um desafio maior. E o senhor foi muito feliz e competente, né, em todos esses desafios que o senhor se dispôs a realizar. Eu sempre sabia, sempre procurei aprender muito a comprar e vender. Como era que eu ia ser agora um líder sindical, onde eu precisava negociar convenções coletivas de trabalho, eu precisava fazer discursos em alguns momentos, em alguns eventos. Então, tudo isso foi acumulando, foi acrescentando a minha vida, e eu tive que, ao mesmo tempo, ir aprendendo e desenvolvendo essas habilidades que eu não tinha essas habilidades, mas eu fui com o tempo aprendendo. Dar entrevista, fazer negociação coletiva, tratar com os empregados, tratar com os empresários, fazer discurso em evento. Então, tudo isso a gente vai aprendendo com o tempo. Perfeito. Tem uma pergunta aqui para o senhor. Dentro da sua atuação, já como líder, correto? O que diferencia alguém que ocupa um cargo e alguém que realmente exerce liderança? Isso é muito importante. A liderança hoje, e sempre foi, acho, é muito importante no momento que você assume um cargo. Hoje, a liderança servidora, aquela liderança que os seus liderados esperam de você, como um presidente, como um líder que está sempre ali atuando, procurando atender os anseios, procurando defender o interesse da categoria ou do segmento onde você atua, onde você se propôs a ajudar. Isso é muito importante. É essa liderança. Ela pode ser assim, tratada de forma muito simples. Tem muitos aspectos, mas essa liderança servidora, fazer com que a pessoa se sinta amparada. Perfeito. Então, o liderado, o presidente, o empresário de uma loja, precisa ver no presidente do sindicato, do segmento em que ele atua, uma pessoa que tenha firmeza, que tenha propósito, que tenha discernimento, inteligência, para poder ajudá-lo na hora que ele mais precisa. Foi isso que eu senti. E comecei também a desenvolver essas habilidades. Perfeito. E fui, aí sim, aí é a liderança. Aí é a pessoa saber que o seu liderado sempre tem uma esperança de que, na hora de que ele vai precisar de você, você tem uma oportunidade e uma alternativa para ele. Perfeito. Aí você exerce a liderança. É muito bom. Então, toda a vida do senhor, lá desde o trabalho atrás do balcão, eu percebo que o senhor sempre lidou muito bem com pessoas, de um modo geral. E eu entendo que a liderança, ela é diretamente proporcional à habilidade de lidar com pessoas, correto? Porque o senhor está hoje à frente de um sindicato muito importante que lidera várias pessoas que exercem liderança, correto? Então, o que o senhor poderia dizer sobre essa questão de lidar com pessoas? Como lidar com as pessoas que... cada pessoa é um universo diferente. O senhor poderia dizer alguma coisa em relação a essa questão de lidar com pessoas? É lidar com as emoções. Perfeito. Eu nunca vou esquecer de uma vez que eu fui entrevistado num programa e o entrevistador perguntou para mim o que é que os comerciantes, os presidentes de sindicatos, já me candidatando à presidência da Federação do Comércio. No sindicato, eu fui convidado. Na Federação do Comércio, eu fui disputar um cargo como presidente do sindicato. Na hora que eu fui para ser candidato à presidência, eu fiquei pensando, por que eu? Porque no meio de 23 sindicatos, eu fui escolhido para ser o candidato à presidência. Aí as pessoas disseram assim, sabe por quê? Porque você lida muito bem com as emoções. Você é uma pessoa muito zen. Eu não sabia nem o que era zen. Zen, que é uma pessoa assim, calma, que tem inteligência emocional. Sim. Isso é muito... E nessas horas é importante a pessoa ter essa inteligência emocional.
você ter neutralidade, ser, como a palavra da moda, ser centrado. Então as pessoas procuram observar isso. Então, na hora eu venci a eleição, porque ele será a única pessoa que nós achamos aqui, dos 23 presidentes que podiam se candidatar à vaga de presidente da federação, seria eu, porque eu reuni essas qualidades. Então, aí foi onde eu comecei, inclusive, a melhorar a minha capacidade de lidar com emoções. E a gente lida com isso diariamente. Perfeito. Presidente, para que possa ser exercido esse cargo, né, de presidente da Federação do Comércio, o senhor ainda precisa necessariamente exercer o papel de empreendedor, precisa estar à frente da sua empresa, isso é uma condição para que isso aconteça? Isso ainda está à frente da sua empresa? Ainda tenho a minha loja de material de construção, divido a gestão dessa loja com o meu filho e a minha esposa, é uma loja de material de construção, se faz necessário que a pessoa seja, para ser presidente, empresário do ramo, do setor do comércio ou de serviços, e eu exerço essa função ainda como empresário de uma loja, proprietário de uma loja de materiais de construção. Isso me deixa muito feliz, porque a gente aprende no dia a dia o que ocorre na nossa empresa e serve de experiência para que a gente possa, quando for discutir na mesa, tanto a parte de negociação com o sindicato, convenção coletiva de trabalho, ou então mesmo alguma negociação com o empresariado que a gente negocia, a gente aprenda com mais rapidez, mais fluidez, essa negociação que a gente faz sentado à mesa. Perfeito, até porque o senhor vive isso no dia a dia, né? O senhor tem a sua empresa. Eu percebo que hoje existem muitos empreendedores de palco, né? Verdade? Aquelas pessoas que vão palestrar, vão falar de gestão, vão falar de empreendedorismo, mas não tem um CNPJ no nome dele. Então, é importante essa experiência à frente da presidência da Federação do Comércio por quem exerce ainda a atividade, né, empresarial, correto? Eu vejo as pessoas, às vezes, me chamam, às vezes, em algum evento, dizem, quero convidar o presidente da Federação do Comércio do Pará, empresário Sebastião Campos. Né? Perfeito. Presidente, eu gostaria de entrar aqui na questão da FEComércio. Para aqueles que estão nos escutando, entender o que é a FEComércio, qual a atuação da FEComércio dentro do estado do Pará, quais são as entidades que a englobam, o SESC, o SENAC. Gostaria que o senhor pudesse falar um pouquinho sobre a FEComércio, esse órgão que hoje o senhor está presidindo. Muito boa a sua pergunta. A Federação do Comércio completou 75 anos. Ela é ligada à Confederação Nacional do Comércio, que já tem 80 anos, a do Pará, 75. E a missão principal da Federação do Comércio é defender os interesses dos empresários do segmento do comércio e serviço. Nós temos 3 segmentos que estão sob o nosso guarda-chuva. O segmento comércio em geral, o segmento de serviços e também está sob o nosso guarda-chuva o segmento de turismo, muito importante. Além dessa missão, desse trabalho, a Federação do Comércio administra, por decreto, por lei, de forma legal, 2 entidades que são muito importantes no Brasil. É o SESC, o Serviço Social do Comércio, e o SENAC. O SESC cuida da qualidade de vida e bem-estar social dos trabalhadores do comércio e o SENAC cuida da capacitação e qualificação profissional. É um braço que promove a formação de profissionais por meio da educação profissional e tecnológica, desenvolvendo assim pessoas e empresas. Nós hoje temos o SENAC Empresas, que procura destinar, desenvolver essa capacitação nos empresários. E o SESC cuida dos seus empregados.
Por quê? Porque o empregado precisa ter educação, ter cultura, ter saúde, ter lazer, ter assistência. E nós fazemos isso. Nós convivemos com as contribuições que os empresários fazem na hora que pagam aquela guia da Previdência Social. Tem um percentual daquele valor que o empresário contribui, que é retido, é retirado daquela guia, um valor pequeno, mas um volume grande no Brasil e no Pará inteiro faz com que a gente possa manter essas duas instituições. E fazemos isso e temos um cuidado muito grande quando gerimos esses recursos, porque o empresário paga, mas ele quer também que nós possamos retribuir aos seus empregados essa qualificação profissional no SENAC e a qualidade de vida dele no SESC. O SENAC, por exemplo, ele atua na área de turismo, na área de saúde, também igual o SESC atua. E o SENAC tem hoje mais de 300 títulos. Hoje, se qualquer pessoa que queira fazer algum curso do SENAC, pode digitar hoje no site www.senac.pa, Pará. Na mesma hora aparecem todos os cursos. Presidente, e a grande maioria é gratuito. E esses cursos, eles têm que ser para pessoas que estão empregadas, que estão sob alguma empresa conveniada, a FEComércio, ou é aberto ao público? Isso é que é bom, não necessariamente. Não necessariamente. A pessoa pode, mesmo não sendo comerciário, trabalhador do comércio, pode se qualificar no SENAC. Perfeito. Como eu disse, 2/3 desses cursos são dados de forma gratuita. Nós temos essa obrigação de dar de forma gratuita. E 1/3 desses cursos nós damos de forma paga, que nós recebemos. Mas o valor é subsidiado. Então, o objetivo é ajudar. Perfeito. Hoje, o SENAC está presente praticamente em todas as regiões do Pará. Nós temos aproximadamente 15 unidades. Nessas 15 unidades, nós estamos em 11 municípios. Hoje, é bom que as pessoas saibam, nós estamos em Ananindeua, estamos em Barcarena, estamos aqui em Belém, Capanema, estamos em Castanhal, em Salinópolis. Agora, em Salinópolis, nós inauguramos lá uma carreta container. Maravilha. De treinamento, porque o número de empreendimentos na área de turismo lá cresceu muito. Perfeito. Então, nós estamos com 3 carretas lá. Então, em Salinópolis, nós estamos fazendo cursos de gastronomia, estamos fazendo curso de gestão de hotelaria, perfeito. Enfim, para que as pessoas que estão naquela região, aqueles empresários possam saber que os seus funcionários vão ser bem treinados pelo SENAC. Estamos em Marabá, estamos em Paragominas, uma cidade muito promissora aqui, em Parauapebas, enfim, Redenção, estamos em Santarém, perfeito. Além do SENAC à distância, famoso ensino à distância, é que eles falam muito, é o EAD. Então, a pessoa pode também se inscrever e fazer curso à distância. O SESC também tem 26 unidades operacionais. Presidente, desculpa lhe interromper um pouquinho, deixa eu chamar o nosso intervalo. Nós temos muito ainda a conversar com Sebastião Campos, presidente da FEComércio. Tem muito conteúdo aqui para ainda ser falado sobre esse grande órgão que tem dentro do estado do Pará. E daqui a pouquinho a gente volta. O Pará nunca foi tão grande e, ao mesmo tempo, tão nosso. Nosso Pará segue avançando na infraestrutura, encurtando distâncias, indo cada vez mais longe. Nosso Pará cuida da floresta viva, com desenvolvimento que respeita o meio ambiente e valoriza quem produz. Em 2026, nosso Pará segue firme no caminho do futuro, com trabalho e com orgulho. Governo do Pará, por todo o nosso Pará.
No Frangão da Liberato e a Saideira, você encontra os assados mais gostosos da cidade. Temos frango, costela no bafo, peixe, calabresa, porco, além de feijão tropeiro, baião, salada, sucos e muito mais. Ah, e é claro, o nosso delicioso açaí. Ligue agora para o nosso delivery 980 19 4707. Aqui no New Negócios Veículos é feirão do automóvel todo dia. Você está procurando carros compactos, sedãs, SUVs, motocicletas, caminhonetes, entre outros. Aqui você vai encontrar as melhores oportunidades e, é claro, o melhor negócio do Brasil. Me chama agora no WhatsApp, que a chance que você tem de sair daqui sem carro é zero. E vem para número 1 da cidade. Vem! Já imaginou esse carro sendo seu? Sem entrada, sem juros, com parcelas que cabem no seu bolso. Com Consórcio Nacional Volkswagen, você conquista o seu Volkswagen do seu jeito. Venha falar com a gente e dê o primeiro passo rumo ao seu carro novo. Consórcio Nacional Volkswagen, o seu carro novo do seu jeito. S Rastreamento trabalha com proteção veicular total e também rastreamento de qualquer veículo. Na proteção veicular total, em caso de roubo, furto ou perda total, onde o veículo não é recuperado, o cliente é ressarcido em até 100% da tabela FIPE. Em caso de colisão, garantimos o conserto do veículo do segurado e do terceiro se precisar. Guincho em caso de sinistro em até 200 quilômetros. Equipe especializada de recuperação com o apoio da Polícia Militar. Aplicativo móvel com ferramentas de segurança para bloqueio do veículo a partir de R$ 89,90, com adesão, vistoria, documentação e instalação totalmente grátis. O rastreamento para qualquer automóvel fica somente R$ 59,90, com adesão e instalação totalmente grátis. GS Rastreamento, Rua Lauro Sodré, número 11, Terra Firme. Criar oportunidades é abrir as portas do futuro para os nossos jovens. A Usina da Paz chegou em Itaituba. Com formação profissional, saúde, cidadania, aulas de robótica, esportes e muito mais. A Usina da Paz de Itaituba é a primeira do Tapajós e a 24ª do estado. É o maior programa de inclusão social da América Latina, chegando para transformar vidas. Porque o futuro está na Usina da Paz. Governo do Pará. A Amazônia Empreende está de volta e para você que está chegando agora, nós estamos aqui hoje com um convidado muito especial. É o presidente Sebastião Campos, presidente da FEComércio, a Federação do Comércio do Estado do Pará. E eu estou muito feliz com a presença dele, porque, como já dito aqui, um dos propósitos deste programa Amazônia Empreende é mostrar para você histórias de empreendedores, toda a trajetória que trouxe a pessoa ao empreendedorismo. Então, você que está nos assistindo hoje pode escutar a trajetória desta pessoa, que foi um vendedor, sempre vendeu, né, presidente? Mas começou vendendo ali no balcão de uma loja, depois ele teve uma transição de carreira para construir a sua empresa particular e hoje ocupa não só ainda na sua empresa, mas também um papel de muito destaque dentro do Estado e também no cenário nacional, que é a presidência da Federação do Comércio. Presidente, nós falamos aqui sobre a sua trajetória inicial, falamos como foi que o senhor chegou na presidência da Federação do Comércio do Estado do Pará, mas tudo isso eu penso que não seria possível se não tivesse uma base, algo que instigasse, que levantasse o senhor da cama.
De onde vem essa garra? De onde vem essa vontade, essa saúde, essa jovialidade que o senhor carrega? Por onde o senhor passa, você é uma pessoa muito benquista, todo mundo gosta de estar ao lado do senhor. De onde é que vem essa força, essa luz, né? Que o senhor traz consigo? Muito obrigado, Pedro. É verdade. Eu cheguei aqui em Belém, conheci logo a minha namorada, depois minha noiva, hoje minha esposa. Agora há pouco eu falei, nós estamos juntos só há 48 anos. Pouco tempo, né? Pois é. Então a família dá um suporte muito grande para a gente. A fé. Eu sempre procurei ter muita fé no que faço. Sempre Deus me abençoou bastante. A gente é abençoado porque a gente faz coisas boas aqui, a gente sempre recebe em troca coisas muito boas. Deus é sempre muito justo conosco. Então, sempre tive muita fé e procurei a Deus sempre. Ainda hoje faço isso. E Ele me atende. Então, eu queria transmitir a vocês que procuram empreender, que da minha transição da CLT como empregado para ser pessoa jurídica, para ter minha empresa, foram entre os outros, vários itens, mas a minha fé em Deus e a minha família realmente deu um suporte muito grande. Hoje eu tenho minha esposa, 3 filhos, 6 netos, 3 netas e 3 netos, e ainda tem um pet, também é neto. Ainda tem um pet que também... Pois é, então essa fé fez muito... E assim, também o suporte que a Federação do Comércio sempre me deu quando eu fui assim, montar o sindicato. Que eu entrei no sindicato, me associei para aprender. E o sindicato, apoiado também pela Federação do Comércio, sempre nos deu muito apoio. Para você que pretende empreender e deve fazer isso, precisa saber que a família, a sua fé no seu negócio, estudar o que você vai fazer, não fazer qualquer coisa de forma assodada, agoniada, estudando qual é o que você pretende fazer do seu empreendimento e no seu empreendimento. Alguma coisa que você saiba que você vai dar certo, vai ter sucesso. Então, eu sempre pensei assim, se eu achei que eu montasse uma material de construção, uma loja de material de construção, depois que eu saísse como empregado, eu ia fazer sucesso, bastava também que eu estudasse para fazer o empreendimento da forma melhor possível. Pudesse ter essa inteligência emocional que eu falei agora há pouco. Por quê? Para lidar com as pessoas que iam ser nossos empregados, nossos funcionários, e eu pudesse ter o sucesso na loja, casa, e o sucesso que você tem na família, ele reflete, e o sucesso que você tem tendo fé também reflete para o sucesso do seu negócio. Maravilha, perfeito. Tenha fé que você vai conseguir. Que bom. Então, eu vejo, nem sempre, a gente sabe que nem sempre existe, a base familiar, assim como eu tenho, como o senhor tem. A gente sabe que existem situações em que a pessoa ela é levada para um caminho A, um caminho B, e que ela tem uma certa dificuldade na sua base familiar. Mas eu acho muito bacana essa correlação que o senhor faz com a federação, que a Federação do Comércio ela pode, talvez, fazer, às vezes, dessa família, suprir nesse suporte que a pessoa precisa para sentir aquela segurança em empreender, né? É missão da inclusive. Missão da federação. Perfeito, perfeito. Presidente, a gente voltando aqui agora para o papo da Federação do Comércio, o Pará, eu sempre gosto de enfatizar que nós moramos no estado mais rico, mais próspero do Brasil. Né? Nós temos riquezas de todas as áreas, minerais, nós temos recursos hídricos, nós ainda temos a madeira a ser explorada. Eu não sei se em outro lugar do mundo ainda existe um lugar com tantos recursos naturais, com tanta riqueza quanto o nosso estado. Né? Então,
vendo esse enorme potencial econômico que nós temos, na visão do senhor, como presidente da Federação do Comércio, quais são as principais oportunidades que o comércio do estado do Pará, da região norte, ele tem hoje para ser explorado? O que o senhor poderia explorar nesse sentido? Nós temos 3 setores: o primário, a agricultura, o secundário, a indústria, e o terciário, que é o comércio. Tudo que você faz, para você produzir, você precisa vender, utiliza, faz um comércio. Você monta uma indústria, compra o insumo para poder produzir, faz uma operação de comércio. E o comércio em si, de forma generalizada. Mas, independente disso, existem setores, para quem trabalha e quem pretende empreender no comércio, que tem muito futuro no nosso estado, que pode trazer bons resultados, que as pessoas que pretendem empreender podem ter essa oportunidade. Por exemplo, na área do turismo, nós podemos pensar nas agências especializadas em turismo ecológico. Que importante tem aqui. O Nordeste tem as praias, as belezas. Nós temos o turismo ecológico, turismo de aventura, a natureza bela que a Amazônia tem, que pode ser muito importante para a pessoa desenvolver esse tipo de trabalho. Coisa mais bonita do que a Ilha do Marajó, do que a Belém histórica, de Alter do Chão, tanta coisa bonita que tem aqui no estado. Na gastronomia, por exemplo, onde a gente chega, Belém é conhecido como o lugar onde tem a melhor gastronomia do Brasil, quiçá do mundo. Temos ainda grandes oportunidades nessa área, fazer restaurante temático. Nós temos a área de moda, por exemplo, a loja de artesanato indígena chama muita atenção do turista, tanto o turista doméstico do Brasil, como o turista do exterior. Hoje, o comércio exterior com a exportação de açaí é uma coisa que tem um crescimento fabuloso para muitos anos ainda. Uhum. Cada dia se produz mais, cada dia pode se vender mais. Nós temos a área de eventos e feiras, onde as empresas, as pessoas podem empreender na área de feira, de eventos. Temos os produtos sustentáveis, que são os produtos de reciclagem e da bioeconomia, da biodiversidade da Amazônia. Temos a área de energia solar também, que está crescendo muito, e o Estado tem um potencial de energia solar muito grande. Então, tudo isso são desafios que as pessoas que podem desenvolver isso aqui. Olha, nós temos hoje, por exemplo, na infraestrutura e logística, nós temos desafios muito grandes que a gente pode aproveitar para poder ter, dentro do estado do Pará, bons produtos onde podem ser escoados. Perfeito. Nós temos o Arco Norte. Então, a distância dos portos do sul é muito grande do Pará. E nós temos rios aqui que nós podemos servir para a infraestrutura. Mas é preciso que as pessoas, que os governos possam criar boas estradas, boas vias de acesso para que possam produzir. Uma das coisas também interessantes, que o governo podia nos ajudar muito, melhorava a situação do empreendedor, era criar um acesso ao crédito também que pudesse desenvolver bem. O empreendedor precisa ser bem assessorado e ter crédito acessível. Então, tudo isso são desafios e são momentos que o empreendedor precisa saber para que ele possa desenvolver. E nós, da Federação do Comércio, temos a missão de ajudá-los na hora que for necessário. Perfeito. Pedir essas demandas, fazer essas demandas aos governos, tanto municipal como estadual. Presidente, como é que o governo estadual, o governo municipal, ele tem se apresentado diante dessas demandas, diante desses desafios que a federação tem apresentado? Tem sido um diálogo receptivo? Quais são os desafios que o senhor tem encontrado nesse momento de ser o porta-voz dos empresários diante do chefe do executivo do nosso estado? As demandas são muito grandes. As demandas dos empresários são enormes. E a gente tem, assim, digamos, são muitas. E a gente tem, assim, vencido, não são muitas, são poucas.
Mas a gente pensa, raciocina sempre assim. Ora, se a gente tem 10 demandas e a gente consegue 2, é uma vitória. Sim. Né? É uma vitória. Uhum. Consegue uma, é uma vitória. Então é preciso muita luta, muita persistência, muita resiliência para que a gente possa conseguir vencer esses obstáculos. Eu acho, talvez, também, que o governo tem as suas necessidades e, às vezes, nem sempre pode atender a demanda de acordo com o que o empresário pede. Sim. Mas nós vamos ao empresário e fazemos pedido para que fazemos essa solicitação para que eles nos façam esses pedidos e a gente leva sempre essas demandas. Nestes momentos, por exemplo, próximos de eleições, a gente sempre tem mantido contato com os candidatos a cargos eletivos para que a gente possa levar a eles essas demandas. E, dependendo da promessa que é feita do candidato a mandatário a cargo eletivo, a gente vai guardando, gravando, que a gente possa fazer esse pedido a ele quando eles assumirem. Alguns governos a gente tem conseguido alguma coisa a maior. Nesses 16 anos, nós já tivemos a oportunidade de passar por várias formas de governo, né? Vários governantes, né? Cada um com o seu estilo de trabalho, mas a gente cada dia vai aprendendo, isso é um dia a dia, que a gente vai se aperfeiçoando. E a gente tem feito tudo para fazer com que a gente procure desenvolver, porque o governante também precisa saber que o empresariado é quem produz e quem paga os impostos e quem mantém esse governo. Mantém a E a gente máquina estatal funcionando. funcionando. E a gente tem mostrado isso, que o empresário produz para poder manter a máquina funcionando. E nisso a gente tem procurado fazer. Muitas vezes os próprios empresários ficam às vezes esmorecidos porque eles não conseguem, às vezes, conseguir fechar as demandas que eles nos procuram. Mas a gente tem procurado, dentro da medida do possível, levar esses pedidos, essas demandas. É nossa missão, é nosso objetivo, é esse. E a gente vive a vida toda. É o nosso dia a dia fazer isso com muita frequência, levando esses pedidos. Né? Perfeito. O senhor falou sobre o turismo, eu acho um ponto muito importante, o turismo no nosso estado. Eu penso também que ele poderia ser muito mais explorado. E o senhor falou sobre uma forma que a FEComércio ela tem atuado com as carretas. O senhor pode falar novamente? A gente está capacitando, a gente procura... Como é que funciona isso? Que programa é esse? A gente tem as unidades físicas, naquela cidade que eu falei, Santarém, Marabá, Tucuruí, Paragominas, mas nós criamos essa ideia de fazer esse sistema modular. Esses containers podem sair do lugar onde eles estão. É muito complicado, mas a gente pode até levar para outro local. Hoje está fixo, lá em Salinópolis. A gente procura colocar no lugar. Engraçado que isso é inédito no Brasil inteiro. É mesmo? É inédito, não tem no Brasil inteiro, não tem. E nós fizemos aqui uma experiência aqui no Pará. E Salinópolis cresceu muito com os equipamentos turísticos, a rede hoteleira, os restaurantes. E é um ponto do turístico que a pessoa pode desenvolver muito bem. Salinas tem um potencial muito grande. Santarém, com a Alter do Chão, muito grande. Parauapebas, com as suas cachoeiras, tem um potencial muito grande. A Ilha do Marajó é um potencial grande, mas todos têm dificuldade. E a gente tem feito com que a gente possa dar a nossa contribuição ao Estado, capacitando essas pessoas. Para quê? Para que a gente possa trazer emprego para as pessoas que estão aqui no Pará. Se elas estiverem capacitadas, não que a gente tenha nada contra as pessoas de fora, mas é interessante que a gente empregue as pessoas paraenses, pessoas daqui. Então nós temos que cumprir a nossa missão, que é capacitar as pessoas. O empreendimento chegando, o empreendedor tem condições de admitir, selecionar, recrutar e admitir dentro do Estado. Perfeito. O senhor percebe essa necessidade de capacitação maior das pessoas, dos trabalhadores, e a FEComércio ela tem atuado nessa questão realmente da capacitação
programas de capacitação para as diversas áreas? Tem, tanto no SESC quanto no SENAC. É a oportunidade que a gente tem de dar formação profissional de qualidade e inclusão produtiva para milhares de pessoas do Pará e até brasileiros, porque o SENAC atua a nível nacional, né? E o SESC também. O SESC capacita cabeleireiros na área de beleza. Então, aliado ao que o SESC faz, que cuida da qualidade de vida do trabalhador, também, paralelamente, o SESC faz algumas capacitações, que o SENAC já faz também, mas é uma forma que o SESC tem de ajudar. Nós temos hoje, por exemplo, o Jovem Aprendiz no SENAC, que é muito importante. Nós temos o SESC fazendo a alfabetização de jovens e adultos. Hoje em dia são muito poucos, mas o SESC tem escola onde ele forma pessoas que têm vontade de ainda aprender a ler, têm vontade de ler a Bíblia, não sabe ler, não lê a Bíblia porque não sabe ler. Nós vamos lá, ensinamos a eles. A gente dá o óculos quando ele não consegue enxergar. Toda uma ação social. Toda uma ação social para que eles possam aproveitar para aprender a ler, escrever, fazer conta. Bacana. Hoje diminuiu bastante, mas nós continuamos com a nossa alfabetização de jovens e adultos. Bacana, presidente. Eu confesso que muita coisa que o senhor falou hoje aqui eu não sabia. Essa questão desse acompanhamento que a FEComércio tem com os sindicatos de cada segmento, de cada região. Região e segmento, né? E também esse cuidado com os empregados. Porque quando a gente fala, né, do sindicato dos empregadores, muitas pessoas acham assim, o empregador ele só quer pagar menos imposto e quer pagar salário menor. Não é bem por aí, né? O empregador, aliás, aquele que tem cuidado com seus liderados, é muito importante que haja mesmo esses programas, e a FEComércio, ela tem, percebo, que ela tem atuado muito fortemente para que esse ambiente ali, né, entre empregador e empregado, ele funcione em harmonia, correto? E é interessante, quando nós estamos negociando a convenção coletiva, né, que trata das cláusulas contratuais, de salário, percentual de aumento salarial, as cláusulas contratuais de ajuda ao empregado, auxílio funeral, auxílio médico, a gente também cita isso, porque a gente trata direto com o sindicato do trabalhador. Nós somos a federação que vincula todos os sindicatos do empresariado patronal. Quando nós estamos conversando, nós podemos oferecer em troca, na convenção coletiva, essa oferta de serviços que o SESC e o SENAC têm. Nós fornecemos alimentação, nós fornecemos tratamento odontológico, nós fornecemos biblioteca para curso de treinamento. Tudo isso o SESC e o SENAC ajudam. É uma forma é um braço social, vamos chamar assim. A Federação do Comércio cuida de dar assistência ao empresário, tratando dos interesses dele, que agora há pouco nós falamos, as demandas que eles têm para gerir o negócio dele, para fazer crescer. E nós temos também os braços sociais, que ajudam a dar ao empregado deste empresário o melhor que a gente possa dar, para que só assim ele possa produzir e fazer com que o negócio prospere. Maravilha, maravilha. Olha, então para você que está nos acompanhando e está naquele momento de pensar em caminhar, subir degraus na sua vida, quer começar a pensar em empreender, procure, pode entrar no site da FEComércio, correto, presidente? Pode. Verificar, pesquisar quais são os programas de capacitação que a FEComércio oferece através do SESC, através do SENAC, e eu tenho certeza que a FEComércio estará de braços abertos para poder capacitar você que quer fazer aquela mudança na sua vida, sair aí da fase talvez de empregado para empreendedor. Dos cursos do SENAC, não necessariamente o empregado precisa ser empregado do comércio e ter a carteira profissional do SENAC. O SESC, sim, é preciso que a pessoa seja empregada do comércio para ter direitos. Mesmo assim, a pessoa pode digitar o site do SESC. É a mesma coisa, www.sesc, www.senac,
www.fecomércio. Todos os 3 sites trazem informações para que a pessoa que quer empreender, ou o empregado que agora está nos vendo, possa também ter acesso a esse serviço que nós procuramos fazer da melhor forma possível. Maravilha. Presidente, e para que o Pará continue avançando, continue gerando emprego, continue prosperando, existe algum caminho que o senhor acha que seria interessante a FEComércio, enquanto representante desses empresários, seguir? Qual um desafio que o senhor considera assim, algo que precise acontecer, que precise avançar para que o nosso comércio, o nosso turismo, o nosso empreendedorismo no nosso estado, na nossa região continue avançando? Pois é, eu me adiantei agora há pouco. Imagina. A gente precisa reduzir o custo de transporte. A gente precisa valorizar o turismo e a cultura do Pará. Tudo isso é um trabalho que a gente tem feito, aumentar as parcerias, reduzir essa burocracia, tudo isso a gente tem levado. O acesso à tecnologia, a gente às vezes visita cidades onde tem dificuldade de internet, a gente leva essa demanda ao governo. E o governo tem nos ouvido. Como eu disse agora há pouco, é muita demanda, mas se o governo atender um pouco do que a gente pede, já nos ajuda. E a gente vai alimentando os governantes com nova demanda, com novas propostas de melhoria do comércio, para que a gente possa produzir bem e fazer com que o governo possa receber mais imposto e dar uma melhor qualidade de vida à sociedade, às pessoas que vivem aqui. Então, tem investimento em infraestrutura, investimento em logística, enfim, tudo isso que a gente tem são desafios e que o empresariado do comércio tem levado. Eu participo do Fórum das Entidades Empresariais do Pará, que congrega a Federação do Comércio, Indústria, Agricultura, enfim, várias entidades, e que a gente juntos soma as demandas e também levamos. Às vezes, juntos, a gente leva a demanda que, às vezes, coincidentemente, se demandas do comércio, da indústria, da agricultura, dos lojistas, enfim. Essa é a vontade que a gente tem. A gente poder simplificar os processos. Agora, com essa reforma tributária, trabalhamos muito para que a gente pudesse simplificar os processos de acesso à política tributária, que ela seja mais justa, mais simples, para estimular o comércio a investir, assim, pelo menos as pequenas empresas, que é o grande volume de dar emprego no Brasil inteiro, a gente possa fazer com que essas pequenas empresas possam crescer e desenvolver. Maravilha. Presidente, estamos aqui caminhando já para o encerramento aqui do nosso programa, do nosso bate-papo de hoje, e eu queria mais uma vez parabenizar o senhor pela bela atuação que o senhor tem feito à frente da Federação do Comércio do Estado do Pará, que o senhor possa continuar desenvolvendo esse trabalho por mais um mandato, se assim Deus permitir, e se o senhor também desejar, que 2016 muita saúde. Que eu não tenho dúvida que vai continuar esse trabalho, esse desenvolvimento todo que o senhor tem feito. Então, presidente, o senhor poderia agora, como forma até de inspiração, um momento aqui para que os nossos telespectadores possam se inspirar, deixa uma mensagem final para aquele que deseja empreender, para aquele que deseja transformar a sua vida com o empreendedorismo. Eu vou olhar para a câmera. Exatamente. A mensagem que eu deixo aqui é de ter muita fé, estudar muito o negócio que você pretende empreender. Não é nada difícil. Basta apenas que a pessoa tenha vontade, tenha aquela iniciativa, trabalhe, porque não adianta imaginar que você vai crescer do dia para a noite, porque a gente tem que construir a casa na rocha, Perfeito. Onde tem a solidez e as empresas possam se manter. Mas nada é difícil. Vocês viram desde o início da entrevista, como eu falei, como eu comecei,
de onde eu vim, lá do interior do Ceará. Minha mãe, uma professora primária, meu pai, um agricultor, né, do interior do Ceará, e que eu fui crescendo, estudando, ampliando meus horizontes. Nada para mim era difícil, nada para mim me trazia com dificuldade. Eu sempre procurava enfrentar. É o que você, pessoa que está nos vendo agora, que pretende empreender, precisa ter em mente. As dificuldades, os percalços são muitos, mas a gente consegue desenrolar, a gente consegue fazer acontecer. Basta que tenha vontade e basta que tenha fé em Deus, que Ele sempre está pronto a nos ajudar. Ele sempre vê as pessoas boas que têm vontade de trabalhar e que têm vontade de empreender, Ele tem sempre a nossa... Para todos nós sabemos disso, mas para todos nós Deus tem um projeto de vida. E esse projeto Ele não vai deixar. Se nós temos, e a gente faz as coisas corretas aqui na face da terra, nós sempre teremos a certeza de que teremos um futuro brilhante e feliz. É o que eu desejo a todos vocês que pretendem empreender. Agora, ouvintes e telespectadores do Amazônia Empreende. Muito obrigado, presidente. Obrigado a você, Pedro. Estou sempre aqui à disposição. Maravilha. O Amazônia Empreende de hoje teve a honra de receber o presidente da FEComércio, Sebastião Campos, e assim como a trajetória dele, busque novos ambientes vão te gerar novas conexões vão lhe trazer novas oportunidades, e eu não tenho dúvida que com a sua fé, a sua garra, você vai conseguir mudar a sua realidade e também da sua família. A Amazônia Empreende de hoje fica por aqui, um grande abraço e até o próximo sábado.